Bom dia, sou a professora Mônica, de Língua Portuguesa, 7º ano, do EMAC Coelho Neto. Nós vamos observar o material de complementação da semana 27/4, tá? Bom, a proposta desse material é o foco na produção de texto, assim como os outros, tá? Então, é importante que aqui na página, logo nas primeiras páginas, tem esse material aqui, chama-se Algumas Orientações para Favorecer a Escrita. Vocês podem ler, tá? O ideal é a ajuda, né, do responsável. E sempre levando em consideração que um texto sempre precisa ser reescrito. Então, vocês vão fazer a primeira versão, né? Organizar as ideias, escrever os parágrafos, e depois vocês vão revisar. E é nessa revisão que vocês vão melhorar o texto de vocês e assim ter uma melhor versão do texto, ok? Bom, o material faz menção à apostila de vocês, que é o material didático, então vocês podem ir lá consultar o material, tá? Aqui é uma atividade bem fácil, bem tranquilo. Partindo aqui, ó, aqui temos uma música, vocês podem ouvir, inclusive tem um link aqui do YouTube, tá? Bom, chegando aqui na página 8, temos aqui uma tirinha, tá? Do Calvin, conversando com a sua mãe. Ela é um texto de base narrativa, apresenta a sequência de fatos vividos pelos personagens, um determinado tempo e espaço. Observe que um fato corriqueiro desencadeou a história, e o Calvin consegue o papel na peça da escola. Daí toda a história se desenvolveu até o momento mais emocionante, que é quando ele dramatiza para sua mãe e ela se interessa por sua peça. E o desfecho, como mostra, sempre tem um desfecho surpreendente. Então, vamos lá. Mãe, consegui um papel na peça da escola. Eu tenho até uma fala. Que beleza, Calvin. É um grande papel dramático. Meu personagem vai levar todo mundo às lágrimas no fim do 2º ato. Qual é a peça? Nutrição e os 4 grupos de alimentos. Eu faço a cebola. Aqui a gente tem a linguagem verbal e não verbal presente, né? O que uma complementa a outra. Aqui a gente observa ele chegando, né? Conversando com a sua mãe. No 3º quadrinho, de acordo com a fala dele, né? Ele já está dramatizando. E no final, concluindo a conversa com a mãe. Então, quais são os elementos da narrativa? Onde se passa a história? Então, a gente conseguiu observar que se passa na casa do Calvin, né? Na casa de Calvin. Quando a história ocorre? Na volta à escola. Você vê que ele chega contando algo que aconteceu na escola. Então, nós conseguimos supor que seja na volta da escola. Quais são os personagens envolvidos? Nesse caso aqui, só o Calvin, que é o menino, né? E a mãe dele. Bom, vocês vão fazer essa atividade, né? Fazer um quadrinho contando uma mensagem bem legal, que possa compartilhar, e podem usar o caderno de língua portuguesa, tá? Bom, na página 9, tem esse texto aqui, que nós já vimos ele no material didático complementar. É um conto, sendo que aqui ele tá, as partes que lá estão separadas aqui estão unidas, né? É um conto. E você pode consultar esse material lá, e também tem um vídeo sobre esse material, essa parte desse material. Então, vocês vão ler,
tá? E o que é importante a gente observar? Esse conto, né, a história, no início, a apresentação, a gente percebe que o narrador está em terceira pessoa, ou seja, ele conta a história, porém ele é onisciente, ou seja, além de saber tudo da história, ele ainda sabe, inclusive, o que os personagens estão pensando, tá? Bom, a topeira e o rato e o sapo são os 3 personagens que vivem nesse trecho da história, ambientada num tempo, ou seja, quando, num espaço onde determinados. Em uma narrativa, podemos identificar momentos importantes: a situação inicial, a complicação, o conflito gerador e ao clímax e o desfecho, tá? Vou pular um pouquinho aqui só para mostrar para vocês na próxima página. O que é a situação inicial? A situação inicial, momento de apresentação da história, início do que vai ser contado, o que, onde, quando e quem. O que é o conflito? Momento em que surge um fato, um acontecimento que dá continuidade à história. O que é o clímax? É o momento culminante que tornou a história emocionante. É o momento de maior suspense da história, tá? E qual é o desfecho? O momento em que a narrativa tem uma conclusão. Então, vocês têm a estrutura da narrativa, normalmente tem essa estrutura dividida tendo essas etapas. Então, quando vocês lerem o conto da página anterior, vocês vão conseguir observar essa estrutura, tá? Esses blocos aqui. Vamos retornar. Ok. Bom, 1, 2, 3, quarto parágrafo. Embora não tenhamos lido a história completa, vocês vão ler a história, né? Percebemos que nesse trecho há uma situação inicial que consiste no momento em que a topeira sai da toca e o rato convida ela para entrar no barco, tá? Notamos ainda o desenvolvimento de ações dos personagens. Não é o clímax, tá? São os acontecimentos, algumas ações que vêm acontecendo. O momento da história que se tornaria mais importante é o clímax. E a gente não tem ele nesse material, mas lá no material da apostila, no material didático, a gente consegue ver o clímax da história, ok? E também um desfecho, o final, tá? Lembra de consultar sempre o dicionário, se precisar identificar alguma palavra ou até mesmo a escrita. Então, aqui é a atividade interessante, que é a produção de texto. Agora, sua tarefa é criar a continuação dessa história, recontada por Catherine Ellison e traduzida por Silvana Salerno, escrita em 1908, publicada pela Geração em 2014. Pense no que poderia ter acontecido. Gente, lembra que eu sempre falo com vocês. Observa, marca, destaca qual é a proposta da atividade. Se você não souber qual é a proposta, você vai escrever sem meta. Então, vamos saber qual é a proposta da atividade. Ele está pedindo para você pensar no que poderia ter acontecido depois do sapo levar o rato e a topeira para a estrebaria e lhe mostrar a carruagem pintada de verde e amarelo com rodas vermelhas e um cavalo atrelado. Construa o clímax, ou seja, um momento de tensão, de maior tensão da história, e um desfecho, finalizando a história de forma bem legal. Então, lembre-se que se houver diálogo, a gente vai utilizar o quê? Travessões, verbos de elocução, ou seja, disse, falou, 2 pontos, e vem o travessão, indicando a fala dos personagens. Depois, faça uma revisão do que
escreveu. Empregue os recursos gráficos suplementares. Lembre-se das margens, dos parágrafos, de letras maiúsculas quando devem ser utilizadas. Vocês podem usar o caderno de vocês, de língua portuguesa, para fazer a primeira versão e a revisão do texto, tá? Quando vocês revisarem, o texto fica mais claro, fica mais coerente, fica mais rico, porque vocês já têm a história montada na cabeça de vocês, vocês podem adicionar informações, caprichar melhor nos acontecimentos. E após a etapa de revisão, reescreva o texto quantas vezes for necessário, tá? Para apresentá-lo ao professor, que fará questão de acompanhar o desenvolvimento da sua escrita enquanto retornarmos às aulas. Então, gente, esse texto, vocês vão criar o clímax e o final. Quem já fez o material didático sabe como acontece o restante da história. Mas vocês não vão copiar lá não, gente. Vocês vão produzir um outro clímax e um outro desfecho para a história, ok?